Quero falar hoje sobre o que é adoração, amém? Vamos aprofundar esse. E adoração nada mais é do que dar prazer a Deus, do que fazer Deus sorrir. Adoração é um diamante que tem várias facetas, amém? E Salmos 147, versículo 11, que é o texto base desse tema, a Bíblia diz que o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Ali está na revista atualizada: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agora aqui, numa edição, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor, confiam na sua misericórdia. Irmãos, Deus, Ele nos ama. Diga para o seu irmão: Deus nos ama. Esse é o ponto de partida da verdadeira adoração. Se eu não conhecer o amor de Deus, eu fico impossibilitado de desenvolver uma verdadeira adoração, amém? A base da adoração é a misericórdia, o amor, e o amor, ele tem duas faces. A misericórdia é que Deus não me dá aquilo que eu mereço, que eu não merecia Deus, eu estava morto, separado de Deus, amém? Por meus pecados, não que Deus queria ficar longe de mim, mas os nossos pecados, ele diz, não está a mão do Senhor enferma para que não possa agir, nem a sua face encoberta para que não possa responder, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E como resolver isso? O amor de Deus resolveu isso. Eu posso tentar de toda forma ser moralista, ser seguidor de dogmas religiosos, mas isso não vai me justificar diante de Deus. Só o que vai me justificar diante de Deus é o que Jesus fez, o Deus que se encarnou e me resgatou para me andar com Ele, amém? Então, quando a gente começa a entender o que é adoração, adoração é que Deus me quer, é que Deus se agrada de mim, é que Deus deseja se relacionar comigo, mas eu, pastor, não mereço, ninguém merece. Mas aí ele diz: o Senhor se agrada daqueles que o adoram, agrada-se o Senhor dos que o temem. Na versão aqui, quem teme é quem adora, amém? Quem teme é quem, Senhor, eu te quero, eu preciso de ti, eu necessito de ti, eu não consigo viver sem ti, amém? Isso é temor, isso é dependência, isso é adoração. E aí, primeira consideração aí que eu quero fazer, diga: adoração é atitude, é qualquer atitude sua que venha a agradar a Deus, é um ato de adoração. Adoração é o que, pastor? É qualquer atitude sua, diga, está intrinsecamente ligado à minha atitude. Tudo que você faz em direção a Deus é adoração, é atitude. Ou seja, a adoração tem diferentes facetas, ela se apresenta de várias formas. Seria necessário a gente fazer aqui um ano de estudo sobre adoração, escrever livros inteiros para abordar tudo o que nós precisamos compreender a respeito da adoração. Segundo, adoração é uma necessidade. Diga: adoração é uma necessidade. Os antropólogos, eles chegaram a uma conclusão de que a adoração é um impulso universal posto por Deus na estrutura de cada ser humano. Isso é antropologia falando. Ou seja, é uma necessidade intrínseca de cada ser humano se conectar com Deus. Tu pode ir lá na Ásia, eles têm um Deus que eles querem se conectar. Pode ir aqui pro meio da mata ali, eles têm um Deus, eles adoram uma planta, o Tupã, o livro do Fator Melquisedeque, né, pastor Xavier? Que toda a humanidade tem um lastro do verdadeiro Deus lá. Está marcado dentro de cada ser humano, é uma necessidade. Diga: adoração é uma necessidade de todo ser humano.
Não tem como você e eu vivermos sem Deus. Por isso que o mundo está totalmente doente. Não vai ser saciado, irmãos, no materialismo. Os milionários, irmãos, estão doentes, estão dormindo à custa de remédio. Porque os bens, o que o dinheiro pode dar, eu até refletindo sobre questão financeira, irmão, chega a um nível que quem vira milionário, tem o seu Jonas que é economista e conhece mais da matéria financeira, mas o cara que é milionário, irmãos, ele vai num shopping, 10 mil reais, ele compra roupa, que ele monta uma loja, mas aí vai mudar a marquinha dali, tem uma linguagem do marketing. O cara vai comprar um carro de 250 mil, vai mudar pouca coisa para um carro de 500 mil, para o carro de 1 milhão. O luxo é limitado, é só uma vaidade de marketing, que é o valor agregado do brand, que ele coloca um valor ali naquela marca. Mas aquilo aí o cara compra, quem compra um carro zero, ele fica saciado ali, alegre, feliz, passa uma semana, aquele carro não traz mais alegria. Quem já comprou um carro zero já teve essa sensação. Quem adquiriu qualquer bem que você... Por quê? Porque o homem só pode ser saciado quando ele tem a verdadeira necessidade dele saciada, que é a presença de Deus, amém? Terceiro ponto, adorar é natural. Irmãos, adorar é tão natural quanto comer e respirar. A gente canta várias canções, né? Tu és o meu alimento, tu és o que eu respiro, né? Fica sem o ar, morre. E aí, eu quero ler o texto aí, João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Proskenel aí no grego, que é prostrar-se e beijar-se. No hebraico é como um cachorrinho que vai lamber os pés do seu dono. É natural. A mulher samaritana, ela estava indo atrás de uma água, que todo ser humano está atrás de uma água. É natural, é ou não é? Vem uma sede, a gente vai naturalmente. Ninguém ensina ninguém a beber água, mas a gente é feito não sei quantos % de água, né? Tem mais água no nosso corpo do que eu posso imaginar. Então estou cheio de água. E aí Deus pega aquela linguagem ali do poço e diz: olha, tu tem uma água aí que tu toda hora tu tem que vir aqui, mas está vindo uma hora que eu vou te dar uma água da vida, a água da adoração, amém? Diga: necessidade. E a adoração é um processo natural. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele precisa, com esse desejo, a razão pela qual Deus nos fez com esse desejo de adorar, e é interessante esse ponto, que a gente vai adorar qualquer coisa, até a nós mesmos. A gente vai viver a nossa vida centrada em nós mesmos, que é a vaidade das vaidades, né? Que a gente viver para si, e a vida verdadeira está ligada em viver para Deus. Aquele que nega-se a si mesmo, toma a minha cruz e segue-me. Mas nesse contexto eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para Jesus, e aí eu vou viver a verdadeira vida. E aqui, queridos, por que Deus colocou esse desejo? Porque Ele anseia por adoradores, Ele está procurando adoradores. Não foi a IEV que nós vamos fazer a conferência Adore. Foi Deus que antes da fundação do mundo anseava por adoradores. E aí Ele foi conectando o titio lá no Rio Grande do Sul com Ele. Depois Ele me conectou com Deus, conectou você na sua experiência com Ele, porque Ele quer uma geração de filhos que o adorem. Ele não quer adorador, Ele não quer adoração, Ele quer adoradores, amém, queridos? Toda a terra vai se encher
do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E como que isso vai acontecer? Quando os adoradores que amam a Deus sobre todas as coisas são despertados. E tudo isso, Jesus disse, são esses os adoradores que o Pai procura. Diga para o seu irmão, não é você que está atrás de Deus, querido, é Deus que está atrás de você. É muito doido isso, né, irmão? Eu e você tínhamos tudo para não estar aqui, mas Deus trouxe o pastor Xavier lá de Curitiba, trouxe você lá da sua casa, lá do seu bairro, lá do seu trabalho, porque Ele está, como diz aí, porque o Pai, quem está procurando? O Pai, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai, irmãos, é relacionamento, não é como uma liturgia política, religiosa, é relacionamento. O Davi não vem, a Esther não vem comigo. Hoje eu briguei com a Esther, encrenquei com ela, e depois eu saí, eu fiquei encrencando com ela. Quem é pai tem essas intimidades. Aí ela, pai, eu estou pesquisando aqui um negócio sério da escola. Aí eu me toquei, né, tio? Eu digo, tá bom, minha filha, mas tu é chato ainda. Aí depois ela vem, e eu vou, né, e, minha filha, desculpa, perdão que eu... Aí ela, o senhor é muito chato, pai. Por quê? É coisa de pai, de filho. Ou tu trata teu pai, ou você trata seu filho aí, excelência. E aí, majestade. É relacionamento, é ser você mesmo, amém? Pastor, qual é a performance que eu tenho que montar para mim ter um relacionamento com Deus? Seja você. É um relacionamento de foro íntimo. Não tem uma lei de relacionamento de pai e mãe, só tem sinceridade e verdade. De pai e filho, digo. Amém? É ou não é, queridos? Diga para o seu irmão, é orgânico, é verdadeiro. Você é procurado por Deus. Diga, procurado. Não é pela justiça, não, é pelo trono da graça de Deus, amém? E Ele pagou um alto preço já para ter você pertinho dele. Ele quer você ver. O que é, pastor Adoro? Deus quer ser amado. Deus quer ser desejado por você, porque Ele já te deseja, Ele já te ama. Quarto ponto, compreensão. Dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar a sua compreensão do termo adoração, do que é a adoração. Ou seja, talvez você imagine cultos na igreja com cânticos, orações, escute uma pregação, ou talvez você imagine um cerimonial, velas, uma ceia, ou talvez você ainda imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, mas vai muito além dessas manifestações. A adoração é um estilo de vida, amém? Adoração é um estilo de vida. Irmãos, eu tentei entrar no ministério de louvor quando a Ieve nasceu. Era ali aquele caixotinho ali, né, tio? Aí eu tentei, Márcio, Régio, Paulinho brigava mais do que... Aí eu não gosto de briga, eu saí logo no ministério de louvor, que eu não tinha paciência. Mas irmãos, desde o dia que eu entrei numa reunião simples na sala da casa da vovó, e o tio cantava do jeito que ele canta hoje, eu me tornei um adorador, sem nenhuma aptidão musical. Desde aquele dia eu não preciso de estímulo nenhum, eu simplesmente tenho prazer nele. Eu levanto minhas mãos, eu fecho os meus olhos, eu sento, eu me jogo no chão, eu me deito, eu durmo com Jesus, eu acordo com Jesus, eu ando com Jesus, eu vivo com Jesus.
A adoração está para além de um ritual litúrgico. A adoração é um estilo de vida. Não precisa ninguém me motivar, me estimular. Eu não consigo viver sem estar na presença de Deus. Quantos estão comigo aqui, queridos? Isso é adoração, queridos. Isso é adoração. Não tem um método. É foro íntimo. Elias, Moisés viu relâmpago, viu trovões, viu maravilhas, viu as pragas, viu a manifestação miraculosa, mas ele disse: eu quero ver a tua face, Senhor. Mostra-me a tua face. Eu achei graça diante de ti, eu achei benignidade e favor. Mostra-me a tua face. Eu vou mostrar. Elias fez fogo descer do céu, foi para a caverna, veio a tempestade, veio o negócio aparentemente extraordinário, mas Deus não estava em nada extraordinário. Deus estava numa brisa suave. Eu lembro de uma fala de um irmão lá, do Dinaldo, que até pregou aqui. Ele disse: olha, eu cheguei lá em Curitiba, fui para uma ministração, saí lá da base, lá da Jocum de Almirante Tamandaré, fui para uma reunião lá que estava ministrando, que ia ministrar o Gregório Macnucci, a igreja, Aí o Gregório era profeta, né? Ele disse: muita carne aqui, muita carne. Só barulho, pouco santo dos santos. Santo dos santos só tem lágrimas. Santo dos santos só tem choro. Santo dos santos só tem gemido. Diga para o seu irmão aí: louvor é barulho, adoração é lágrimas de quebrantamento. Não dá para mim avaliar quem está adorando, quem não está adorando. É foro íntimo, irmão. Diga para o seu irmão aí: é tu e Deus, querido. Ninguém pode se meter. Ninguém pode ir por ti. Você é o sacerdote. Você tem o sangue da aliança do Cordeiro de Deus. Você pode entrar e dizer: Deus, eu vim aqui calcado e baseado, e desde a fundação do mundo tu imolou esse cordeiro aqui, que foi o sacrifício perfeito, Senhor, e eu quero sentir agora o peso da tua glória, Senhor. Me toca como só tu sabe tocar. Eu não sei viver longe dos santos dos santos. Será que tem alguém aqui que sabe o que é isso, que já experimentou essa glória? Dê um aplauso a ele. Pode fazer barulho. Eu não sou contra barulho, mas eu quero te dizer que a adoração é mais profundo. Amém, queridos? Eu agito, eu gosto de barulho, eu gosto de onda, mas a adoração, a gente precisa de uma compreensão maior. Amém? Quantos estão sendo? Irmãos, eu quero dizer, a IEV é uma igreja adoradora. Eu nasci nessa igreja e eu sei o que é a verdadeira adoração, e você sabe. Amém? Eu sei, irmão. Ninguém se mete na tua experiência com Deus. A IEV é liberdade para servir a Deus, é ou não é? Não tem matemática, não tem física, não tem. Você pode buscar Deus e se embriagar dele aqui nesse lugar, amém? E ninguém vai te criticar, ninguém vai zombar de você. Vá, meu irmão, e seja cheio da glória de Deus. Ai, eu tenho que ficar. Não, mano, só mergulha nele, que é isso, que a gente existe para isso, querido. A gente não é igreja de faz de conta, não. A gente é a igreja que nasceu. A gente não nasceu de uma organização religiosa. A gente não nasceu centrado em uma personalidade, em uma liderança. A gente nasceu na presença e na glória de Deus. Amém, queridos? E a gente tem uma intimidade pessoal e particular. Será que você pode confirmar isso? Ou eu estou falando coisas que não têm sentido? A gente nasceu lá na casa da minha avó, num lugar que não tinha nada a ver com religião, amém? Você nasceu tocado por Deus. Tu está aqui por causa de Deus. Eu não tenho nada para... Pastor Xavier, né? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem para que me visites. Então diga: compreensão. Adoração, estilo de vida. Vamos para o capítulo 3.
Quantos estão sendo ampliados aí na sua visão, da sua vida, da sua dimensão de intimidade com Deus? É isso. Adore, querido, adore. Adoração é muito mais do que música. Diga para o seu irmão, é muito mais do que música. Se a adoração fosse música, eu e 90% estava fora desse contexto. Porque a gente não é músico, a gente não é cantor, não sei o que é tom, não sei o que é nota, né? Mas Deus não está atrás de música. Deus está atrás de adoradores. Amém, queridos? E aí, por que a gente vai dar uma analisada aqui? Muitas pessoas têm essa confusão. Adoração sinônimo de música. E a música, na verdade, é um meio de adoração, amém? É um meio que você usa para potencializar a tua relação com Deus. Mas ela não é o fim. Elas dizem, em nossa igreja temos primeiro a adoração, depois o ensino. E esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a declaração de fé, o cartão lá de dízimo que você está escrevendo, você está adorando. Amém? Toda a liturgia do culto é uma adoração. Tudo é adoração. Leitura da Bíblia, adoração. Momento de oração, adoração. Declaração de fé, quando você está declarando, Senhor, eu creio que essa semana eu vou ter vitória, você está adorando a Ele, amém? E aí, o que mais? Até mesmo a comunhão, quando você está saudando os irmãos, você está adorando a Deus. João, ele diz isso cabalmente, né? Como é que tu diz que tu ama a Deus, que tu não vê, e tu odeia teu irmão, que tu vê? Tu não consegue me adorar sem ter comunhão com teus irmãos. É isso ou não é? O pastor Jonatas aqui pregou, e depois ele vai ter um espaço para ele pregar, desenvolver aquele tema que é forte. Nem a oferta Deus não quer. Vai te ajeitar lá com o teu irmão. É ou não é? Casal, se ficar de mal, eu não recebo oração, não recebo adoração. É ou não é, queridos? É ou não é? É ou não é, queridos? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Você está sentado aí diante de Deus, você está adorando a Deus, você está em pé, você está adorando a Deus. Amém? Eu vou no banheiro aqui, eu estou diante de Deus, eu não estou indo no banheiro lá, sem perder a essência de estar. Irmãos, diga para o seu irmão aí, por que tu vem aqui para esse lugar? Eu digo, se o cara vier sem essa consciência, ele está perdendo o tempo dele, né? O cara vir para olhar o celular, é o lugar mais errado, melhor ficar em casa no quarto, né? O cara não está. Se você vem para cá, você vem porque você entende que isso aqui é como o pastor Eric disse, isso aqui, ó, a igreja existe para glória de Deus, para glória de Deus. Nós existimos para adoração. A igreja existe. Qual é o fundamento maior da igreja? É o propósito eterno da igreja: glorificar a Deus. Amém? Então, adoração é antes. Agora o ponto 1, depois capítulo 3, ponto 1, antes, princípio do antes. Adoração é antes da música. Gênesis 4, 21, coloca aí, Gênesis 4, 21, é o primeiro ponto do capítulo 3, antes. Ou seja, Jubal foi o criador dos instrumentos musicais, mas antes de Jubal já existia adoração, amém? Cadê? Gênesis 4, 21, coloca aí, para a gente confirmar na Bíblia aí. Coloca aí, antes, diga, adoração, antes da música. Olha Jubal aí, o texto bíblico aí, os irmãos da mídia, por favor. 4, 21, Gênesis.
O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Em outra versão, ele foi o criador dos instrumentos. A partir daí que veio a haver instrumentos, musicalidade, amém? Mas antes disso já existia adoração. Ou seja, Adão adorou no jardim do Éden, a adoração perfeita, orgânica, sem nenhum tipo de música. A adoração de Adão era adoração 100% orgânica. Ele não necessitava adorar, ele já era 100% de Deus, amém? A gente necessita. Se eu não adorar, irmão, eu morro, fico em inanição espiritual. Não sei quem disse, né? O cara passa 3 horas no celular, na TV, na série, e passa 3 minutos na presença de Deus, na palavra. Aí o cara diz: eu não consigo, eu não tenho força, eu não consigo adorar, eu não consigo ir para o culto. Irmão, se tu não tem tempo com Deus, tu está morrendo. Quantos estão comigo aqui? É ou não é? E aí, meus irmãos, se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais do que música. Amém, queridos? E aí, segundo lugar desse capítulo 3, estilo musical. De modo mais grave ainda, o termo adoração é muitas vezes utilizado erroneamente em alusão a um estilo de música específico. Não tem? Música de adoração, porque ela é lentinha, é o estilo musical, é lentinha. Erroneamente, irmãos. Adoração não é. Primeiro nós vamos cantar um hino, depois nós vamos cantar um louvor, e aí a gente vai adorar. Ou eu gosto das canções de louvor mais rápida, mais agitada. Não, eu prefiro aquela canção de adoração mais lenta. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta, e usar metais, é considerada louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, é adoração. Esse é um uso bastante inadequado e que as pessoas usam comumente como adoração. O estilo é adoração, não é, irmão? Eu já tive experiência com Deus no meio de uma música. Quantos já tiveram assim? No meio do nada, no meio da dirigir. Eu lembro de uma experiência que eu fui fulminado pelo Santo dos Santos. O titio tinha um cadete, eu fui com ele lá no... Não sei se o titio lembra disso, mas daquele dia, várias vezes na verdade, eu fui fulminado conversando com o titio, num ambiente de glória. Eu terminando de ler o livro do Daniel Berg do lado do titio, eu fui tomado da presença de Deus. Não sei se ele lembra disso. E eu do lado ali do cadete, e eu chorando e lendo finalizando, encerrando um livro enviado por Deus. Fui tomado, várias vezes entrando ali, e eu vivendo uma crise espiritual, que muitas vezes o tio vinha me resgatar, e eu dentro do carro ia sentindo a glória de Deus. Quantos estão comigo aqui? Adoração é uma experiência com Deus, não é um estilo musical, amém, queridos? Adoração não tem relação com o estilo e volume ou andamento de música. Deus ama todos os tipos de músicas. Por isso que Ele inventou essa criatividade, essa variedade. Músicas que tem músicas rápidas, músicas lentas, músicas suaves, músicas altas, músicas antigas, músicas modernas. É provável que você não goste de todas. Aí sim. É provável que eu não gosto de todo tipo de música. Tem as nossas preferências. Mas Deus, irmãos, Deus ele é variado. Ele age de várias formas. É multiforme, graça de Deus, amém? Então, fazendo essa reflexão, é provável que você não goste de todas, mas Deus gosta. Deus gosta de música rápida, Deus gosta de música lenta, Deus gosta de ver gente gritando, Deus gosta de ver gente prostrada, Deus gosta de adoradores, amém, queridos? Que adoram dentro da sua particularidade.
A maior crise da igreja é a gente querer controlar, ditar coisas que Deus não ditou. Quantos estão comigo? É ou não é? Aí eu vou querer formular você e você vai querer me formular e a gente vai ficar numa guerra. Porque Deus fez a gente... Olhe para a pessoa que está ao seu lado, ela parece contigo ou ela é diferente? Olhe para o teu cônjuge e veja que Deus gosta de coisa diferente, irmãos. É ou não é? Deus gosta de variedade, irmãos. Senão Ele criava todo mundo igual. Neutro com neutro não dá choque. Ele bota o positivo com o negativo. E aí a igreja, irmãos, é a graça de Deus de a gente conseguir conectar todo mundo, sendo irmão, com as nossas diferenças e se conectando com a glória de Deus, porque Deus ama os Ezequias, Deus ama o pastor Xavier, Deus ama a adoração da irmã Rosa, Deus ama a adoração da irmã Rai, da Marcilene, do Juan, do Caleb, e cada um é diferente, amém? E Deus gosta disso. Pode eu não gostar do estilo da Raimundinha, da musicalidade, da expressão de adoração dela, mas Deus não está nem aí para mim, irmão. Deixa ela adorar. E eu tenho que ser maduro e dizer: deixa a Raimundinha adorar, irmão. Tu vai querer controlar? Não dá. A gente vai morrer do coração. Olha, tu tem que adorar assim. Tu tem que adorar. E lá vai, o cara morre do coração, porque ninguém consegue. Que somos diferentes. Quando a gente aceita, diga para o seu irmão: aceita, que dói menos. Agora, aqui que está o ponto, queridos. Deus gosta, eu terminei, né? Pode eu não gostar, mas Deus gosta. O ponto importante é se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade. Então, é um ato de adoração. Se aquele irmão, se aquela irmã, se aquela situação está sendo oferecida para Deus, aquele estilo, em espírito e em verdade, isso é o ponto final. E quem que tem autoridade para fazer essa avaliação que é subjetiva? Ele que é o dono da adoração, que é o dono da... Eu não posso dizer: o pastor Xavier está adorando, não está adorando. Eu posso? Eu tenho essa autoridade, né? Não tenho. Não tenho, irmão. Ninguém tem. Mas você sabe quando você está adorando em espírito e em verdade, na inteireza do seu coração, é ou não é? É individual. E aí, meus amados, fantástico isso, né? Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo apaixonadamente os seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos ou reverentes. Olha só, irmãos, os cristãos, eles defendem apaixonadamente os seus estilos musicais, dizendo que é bíblico, que é reverente, que é santo, que é cheio de temor. É ou não é? Aí começa a confusão, a briga. É ou não é, queridos? Não existe estilo musical bíblico. Não existe. Não existe notas musicais na Bíblia. Bíblia não é um livro de notas musicais. E nós nem temos instrumentos que eles utilizavam nos tempos bíblicos. Hoje é uma outra instrumentalidade. É ou não é? Era pré-histórico, vamos dizer assim. Era instrumentos de outra. Para ser sincero, estilo musical que o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua personalidade do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar barulho para o outro, mas Deus gosta de diversidades e aprecia todos. Irmãos, se tu vê a adoração lá na África, tu vai dizer: isso é loucura. É ou não é? Se tu vê a adoração lá no meio dos índios, tu vai ver: esses caras tão doidos. Mas o que é barulho para minha personalidade, para minha preferência, para meu estilo, é adoração a Deus, irmãos. É ou não é? Então, não existe música cristã
existe apenas letra cristã. A melodia, não dá para dizer essa melodia aqui é santa. Esse ritmo, né? Esse ritmo aqui é do Satanás. O que existe, irmãos, é letra cristã, que tira da Bíblia e coloca, musicaliza ela, coloca uma melodia nela. Amém? Quantos estão comigo aqui? Mas ritmo não dá para mim dizer se é do demônio ou se é de Deus. É igual a internet é de Deus ou do diabo? Ela é um meio. A música é um meio. Ou você bota a letra do Espírito Santo, ou você bota a letra da sofrência, a letra da pornografia, do funk, a letra do satanismo no rock. É ou não é, queridos? Mas o estilo musical não dá para dizer se é santo ou se é de Satanás ou se... Mas a letra que vai dizer se aquilo glorifica e exalta a Deus ou se aquilo exalta e glorifica a Satanás. Adoração não é para nós, diga adoração. Não é para nós. Muitas vezes, né? Adoração não é para nós. Diga para o seu irmão, adoração não é para nós. Isso é muito forte, irmãos. E eu vou pontuar aqui algo. Muitas vezes as pessoas dizem, hoje foi adoração, eu amei hoje a adoração. Até eu digo isso, as pessoas dizem, quem já disse, hoje eu amei. Aí outra vez a gente, hoje a adoração foi devagar, não gostei não. Mas de ambos as observações a gente está adorando pelo motivo errado. Porque a adoração não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre agradar a mim, nem agradar você, nem agradar o ministério de louvor, amém? É sobre glorificar Ele. É sobre Ele, não é sobre nós. Então, esse é outro mal entendido a respeito da adoração. A adoração não é para nós, não é para mim gostar. Poxa, hoje eu gostei. Não, hoje eu não gostei não. Essa música não estava legal não. Essa pregação estava boa hoje. Não, essa pregação de hoje não foi legal não. A música, essa oração foi boa, ó. Essa oração foi fraca. Não é sobre nós, é sobre Ele, amém, queridos? E quando a gente adora com a motivação correta, dizer, Senhor, é para Ti. A gente começa a entrar na motivação correta, de agradar a Deus e não a nós mesmos, amém? Se você alguma vez já disse assim, não aproveitei nada hoje no culto, você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você. Logicamente, né, que a maioria dos cultos a gente, aquele culto foi legal, né? Logicamente que a gente tem uma experiência, tem culto que a gente não consegue a gente mergulha, vai forçando ali, mas tem culto que a gente vai e entra no Santo dos Santos, amém? E aí, meus irmãos, a adoração tem elementos de comunhão, de edificação, de evangelização. Existem benefícios na adoração, mas nós não adoramos e nem vivemos, irmãos, para nossa satisfação pessoal. A gente vive para agradar a Deus, amém? A gente vive para agradar a Deus. Tem palavra que você não gosta, mas Deus quis aquela palavra e eu recebo, amém? E eu aceito, e eu pego ela para a minha vida. Tem palavra que essa daí que tocou, essa daí foi forte na minha vida. Mas a vida cristã não é sobre a minha satisfação, é sobre a glória de Deus, amém? E aí, queridos, para ter um ponto de equilíbrio, até já falamos aqui sobre questão de música. Eu acredito, e a Eve, eu voltei, mas eu sou da Eve desde que ela nasceu.
Nós não somos worship, nós não somos pentecostais, nós não somos, nosso DNA é de adorador, irmãos, é de pegar, aqui, o pastor Xavier falou, teve fogo e poder, que vinha e fazia o reteté aqui, e a gente tem que estar aberto para tudo isso, amém? A gente tem que estar aberto para ser worship, eu estou mergulhado no worship, amém? Onde o rio de Deus está fluindo, eu caio de cabeça, eu não conto nem até 3, irmão, eu me jogo, eu me derramo, amém? Mas eu não posso ficar, não, eu sou worship, eu sou pentecostal, eu sou renovado. Não, meu irmão, eu sou adorador. Aonde tiver adoração, é worship, é fogo, é não sei o que. Eu vou mergulhar no rio de Deus, amém? Tenho minhas preferências? Tenho. Mas eu até faço um ponto de equilíbrio aqui para o Ministério de Louvor, que já está temperando, falando com o pastor Xavier. Igreja é cardápio variado, amém? O culto não é uma mesmice, é oração, agora louvor, agita. Tem hora que não adianta tu agitar, Deus quer tranquilidade. É ou não é, queridos? Tem hora que Deus quer agita, irmão, agita, então agita. Tem que estar sensível ao mover, ao fluir do Espírito Santo. E aí é uma igreja que se move no Espírito Santo, amém? Deus, o que tu quer? O cara está aqui, eu vivo essa loucura, e o pastor Xavier vive isso. Eu estou aqui, Deus, o que tu quer? Em milésimo de segundo, Deus pode mudar tudo numa reunião, é ou não é? Meu irmão, eu quero todo mundo calado, de silêncio, todo mundo vai chorar. Teve culto aqui, irmão, que a gente ficou um dia todo pedindo perdão, não foi, pastor? Jejuando, aí acaba nosso português, nossa eloquência, e a gente fica aqui. E foi o tempo que veio um desatar, a igreja era até aí, a gente ficava aqui, poucos irmãos. E a gente não está atrás de multidão. E se vir multidão, a gente também está recebendo, que a gente quer ver muitos adoradores, amém? Mas a gente não está para agradar vaidade, nem ego, nem orgulho, nem identidade individualizada de ninguém. A gente quer agradar a glória e o trono de Deus, que tem que ser exaltado, amém, queridos? E aí, queridos, a gente vai fluir. Diga, nossa motivação é agradar, glorificar o nosso Criador. Isaías 29:13 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era uma adoração só da boca para fora, só externa, só estereótipo. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Nós não estamos aqui para agradar Agno, nem para agradar pastor Xavier, nem para agradar pastor Eric. A gente está aqui para agradar a Deus, amém, queridos? É isso. É isso. Ai, porque tem que ser assim, não. A tua adoração tem que ser canalizada com o teu coração, não pode ser só de boca. Tem muita gente, irmão, que só é migué, sai do culto e vai para o motel, sai do culto e vai cheirar pó, sai do culto e vai fazer o que o diabo quer. É isso que eu tenho que ter na minha cabeça. Religioso do adorador é simples. O adorador ele sai e segunda-feira ele continua com Deus, terça-feira ele continua Deus. Eu quero te servir melhor, me ajuda a não pecar. O religioso ele serve a Deus, ele vai para o culto, mas segunda-feira ele não está nem aí para Deus. Ele faz a vontade dele, ele vive para ele não quer nem saber de Deus. Bíblia é coisa, não, isso aí atualiza. A Bíblia não é, ele não é progressista, não, meu irmão. Deus é Deus, agora Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. A igreja é atingida por preconceito religioso, e tu tem que estar firme na presença de Deus, senão tu vai te sucumbir, amém? E aí, meus amados, então as pessoas estavam oferecendo a Deus oração insípidas, louvores fingidos, palavras vazias, rituais artificiais, sem que seu significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho em agradar a Ele. Amém? Paixão. A Bíblia diz
Salmo 105, versículo 4. Eu estou encerrando agora, é o penúltimo ponto. Vida, diga, adoração é vida. Adoração não é parte da sua vida. Não é vir para o culto e estou no culto, conferência da adoração, não. Vou para o culto, vou para o GC ali, vai ter um momento da adoração, não. A adoração é a sua vida na presença dEle, a prática da presença de Deus. Eu passei em outras igrejas, servi, sempre fui servo, sempre fui comprometido com a igreja local. Mas eu lembro que algumas igrejas que eu passei, estava ali uma dica para o Ministério de Louvor. Tinha separado na agenda mensal o dia da consagração do Ministério de Louvor, que tinha um jejum, que tinha oração. Musicalidade, eu não estou dizendo que a gente tem instrumentos. Os irmãos do louvor são uma bênção, trabalham mais do que todos nós aqui, amém? Estão aqui cedo, a mídia e o louvor estão aqui cedo, 1 hora no mínimo antes. A intercessão também está aqui cedo, 1 hora no mínimo antes, amém? Mas tem que tirar um dia. Não sou contra a técnica, nem agora é porque com a unção a gente vai fazer tudo, vamos inventar na hora. Não, Deus é um Deus da técnica e da unção. E uma dica para o Ministério de Louvor, para a liderança, eu até falei algumas vezes sobre isso, que não sei se existe isso, posso estar até equivocado aqui, se já acontece, eu não sei. Mas se acontece e eu não sei, glória a Deus, continue firme. Se não acontece, Ministério de Louvor tem que ter um dia de consagração. O pastor Xavier falou aqui, o poder do jejum. Uma das 7 passos, ele falou, 7 passos de ter uma vida vitoriosa através do louvor e práticas espirituais. Jejum, ele disse aqui, não mudou. Paulo jejuou, ele falou enfaticamente, não foi? Reservar um dia do mês, tem um ensaio, continua o ensaio e tal, mas reserva um dia do mês para buscar jejum e oração, prática espiritual, porque isso vai ser bênção para todos nós, amém? Não vai ser só bênção para o Ministério de Louvor. A gente que prega a palavra tem que ter uma vida de consagração, amém? Os líderes de GC, quem está servindo no GC, tem que ter uma vida de consagração. Pastor, dá para jejuar e orar todo dia? Não dá, mas eu tenho que fazer um esforço, pelo menos uma vez por mês. Cresci espiritualmente, já ganhei uma musculatura. Ninguém vai fazer academia carregando 100 quilos, né? Carrega 10, 5 quilos. O cara fica com vergonha, tem até vergonha de começar, que ele começa pequenininho, né? E os caras tudo, não, irmão, não tenha vergonha, vá na sua força. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu espírito. Mas também, Eclesiastes diz, tudo que vieres à tua mão, faça conforme a tua força. Porque lá, para onde todo mundo vai, na cova, não tem projeto, não tem plano, não tem nada, amém? Então vamos fazer. Pastor, eu consigo fazer um jejum pequenininho, faz ele pequenininho mesmo, e ele vai crescendo. Não é que o jejum vai fazer a gente ficar mais santo, o jejum é para sensibilizar, é para mudar a gente. Deus, ele continua nos amando, amém? E aí, para me concluir, irmãos, Salmo 105. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Na linguagem de hoje, procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Ou seja, adoração não é parte da sua vida, adoração é a tua vida. Eu não vou ler, tem vários textos, mas para me concluir, na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, né? A batalha de Josafá, na prisão, Paulo e Silas, né? Na prisão, Paulo e Silas, na verdade, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deveria ser a sua primeira atividade, e assim que abrisse os olhos pela manhã, e a sua última atividade, ao fechar os olhos, ao anoitecer. Salmo 119, versículo 147, que diz ali, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Na verdade, ele está dizendo aí, ó, eu amo a tua presença, eu amo estar contigo. E aí, queridos,
Adoração é a tua vida. E para concluir verdadeiramente, atividade. Atividade. Quantos querem uma atividade aí? Dessa matéria, né? O Pedro está rindo ali. Atividade, anota aí no teu caderno, Pedro. Pedro é aluno, não é? Atividade. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando você faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero diz, uma ordenhadora pode tirar leite das vacas para a glória de Deus. Ou seja, você pode ir lá no seu trabalho, lá na sua atividade doméstica, na sua casa, na atividade lá no seu trabalho, fazer para a glória de Deus. E eu quero te convidar você buscar Ele mesmo, você buscar a presença dEle. E eu sei que você e eu nascemos, diga, você nasceu para o louvor da glória do nome do Senhor. Você existe para dar glória e honra e poder e majestade